Olá, terráqueos e terráqueas deste planeta esférico, com vocês, professor João Marcelo na área. Mais um podcast do Terra Negra aí na sua veia. Vamos bater aqui um dedinho de prosa sobre atualidades e geografia. Você sabe, sempre a qualidade que a gente tenta trazer aqui para vocês através das nossas pesquisas, dos nossos estudos sobre geografia, geopolítica e atualidades. E o nosso dedo de prosa hoje vai ser exatamente a dinâmica do conflito entre Rússia e Ucrânia, que na realidade não é um conflito apenas entre Rússia e Ucrânia, né? É um conflito que envolve Rússia, Ucrânia e a Aliança Ocidental, exatamente personalizada no maior complexo de alianças militares do planeta Terra, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E a nossa abordagem, muito tem se falado sobre essa questão, que é um dos temas mais falados no mundo, né? A guerra da Ucrânia, mas a gente não vê muitas análises sobre exatamente o papel da OTAN na escalada desse conflito. E, evidentemente, a gente precisa entender que essa aliança liderada pelos Estados Unidos está cercando a Rússia. E a intenção, há muito tempo, né, temos aí mais de 30 anos, é levar a Rússia a uma derrota humilhante. Essa diplomacia de paz sabotada por Washington e Londres, há uma escalada sem controle e podemos e temos, né, efetivamente no horizonte o risco de um conflito mundial. E evidentemente que se formos pesquisar as raízes dessa extensão da influência ocidental sobre as áreas ou os anéis de influência russo, vamos ver que uma das questões mais importantes é a geopolítica do Mar Negro. O Mar Negro é fundamental como saída marítima da Rússia para o Mediterrâneo, como projeção de influência da Rússia para o Oriente Médio, e as raízes dessa geopolítica são muito profundas. Por exemplo, desde meados do século XIX, o Ocidente tem competido com a Rússia pela Península da Crimeia, e mais especificamente pelo poder naval no Mar Negro. A Guerra da Crimeia, por exemplo, travada entre 1853 e 56, a Grã-Bretanha e a França capturaram o famoso porto de Sebastopol e ali baniram temporariamente a marinha russa do Mar Negro. Então, o conflito atual é, em essência, né, a Segunda Guerra da Crimeia. E dessa vez, uma aliança liderada pelos Estados Unidos que busca o quê? Busca expandir a OTAN para a Ucrânia e a Geórgia, dois integrantes do espaço soviético, e com isso, integrando Ucrânia e Geórgia, seria um cerco definitivo sobre o Mar Negro com 5 membros. Esse processo ele tem uma raiz também profunda no contexto do desmantelamento do bloco socialista e das garantias, por exemplo, que a OTAN e os Estados Unidos deram à ex-União Soviética. Por exemplo, em 1990, a Alemanha e os Estados Unidos garantiram ao presidente soviético, recentemente falecido, o senhor Mikhail Gorbachev, que a União Soviética poderia dissolver sua aliança militar, o famoso Pacto de Varsóvia, criado em 1955, que garantia ali dentro do leste europeu a presença militar da União Soviética. E era uma garantia que a OTAN e os Estados Unidos estavam dando e que efetivamente a União Soviética não precisava temer a expansão da OTAN para o leste. Então, dentro dessa garantia, desta palavra, da honra da palavra dada, né? O senhor Gorbachev aceita o processo de reunificação da Alemanha, em 1990. Pois é, meus caros. Aí, no contexto do fim da União Soviética, o então presidente Bill Clinton rasgou este acordo e exatamente promoveu um processo de expansão da OTAN para o leste. Na época, o presidente russo Boris Yeltsin protestou veementemente. O chapado Boris Yeltsin gostava demais de uma vodka.
mas ele não pôde fazer nada para impedir essa expansão, né? Creio que até mesmo as cabeças pensantes da diplomacia dos Estados Unidos, como por exemplo o diplomata e ex-formulador de políticas dos Estados Unidos para a Rússia, o Sr. George Kennan, declarou que a expansão da OTAN era o início de uma nova Guerra Fria. Ele disse isso exatamente no início dos anos 90 e é o que nós estamos assistindo hoje. Sob a supervisão do Clinton, a OTAN expandiu para Polônia, Hungria e República Tcheca em 99. 5 anos depois, na gestão do presidente George Walker Bush Jr., a OTAN expandiu para mais 7 países. Aí os estados bálticos, que eram repúblicas soviéticas, Estônia, Letônia e Lituânia, para o Mar Negro, com Bulgária e Romênia, para os Balcãs, com Eslovênia e Eslováquia, e na gestão do presidente Barack Obama, a OTAN se expandiu para a Albânia e a Croácia em 2009. E com Donald Trump para Montenegro em 2019. Então a OTAN não parou o seu processo de expansão. E exatamente nesse aspecto, Putin, logo que chegou ao poder em 1999, deu uma série de declarações e posições de que a Rússia não aceitaria a continuidade desse processo de expansão. Abre aspas aí para o Putin. Temos o direito de perguntar contra quem essa expansão se destina? E o que aconteceu com as garantias de não ampliação da OTAN que os nossos parceiros ocidentais fizeram após a dissolução do Pacto de Varsóvia? Onde estão essas declarações hoje? Ninguém sequer se lembra mais. Mas vou me permitir lembrar a essa audiência o que foi dito. Gostaria de citar o discurso do secretário-geral da OTAN, o Sr. Horner, em Bruxelas no dia 17 de maio de 1990. Ele disse na época que o fato de estarmos prontos para não colocar um exército da OTAN fora do território alemão da União Soviética, uma garantia de segurança firme. Onde estão essas garantias? Falas então do presidente Putin. Então, o objetivo da OTAN era realmente, e continua sendo, cercar o Mar Negro, ainda em 2007, com a admissão da OTAN de 2 países do Mar Negro, a Bulgária e a Romênia. Os Estados Unidos estabeleceram um grupo de trabalho da zona do Mar Negro, originalmente a Força Tarefa do Leste. Em 2008, os Estados Unidos aumentaram ainda mais as tensões com a Rússia ao declarar que a OTAN se expandiria até o coração do Mar Negro, incorporando a Hungria e a Geórgia e ameaçando o acesso naval da Rússia ao Mar Negro, ao Mediterrâneo e, consequentemente, ao Oriente Médio. E com a entrada da Ucrânia e da Geórgia, a Rússia seria cercada por 5 países da OTAN no Mar Negro. Então, Bulgária, Geórgia, Romênia, Turquia e Ucrânia. Então, esse ponto, que é justamente a entrada da Ucrânia, é a pedra angular da reação russa, efetivamente, dessa escalada de violência. E aí está, sim, a responsabilidade dos Estados Unidos e da OTAN nessa escalada de conflitos. É bem verdade que a gente precisa dizer que a Rússia aumentará a sua agressividade conforme necessário. E exatamente ela poderá, sim, utilizar armas nucleares para evitar uma derrota militar e uma expansão da OTAN para o leste. A ameaça nuclear não é um discurso vazio, viu? Mas é uma percepção da liderança russa sobre seus interesses de segurança, que estão em jogo, estão sendo ameaçados. É aterrorizante, mas os Estados Unidos também estavam preparados, por exemplo, para usar armas nucleares na famosa crise dos mísseis, lá em Cuba, em 1962. Um alto funcionário ucraniano recentemente instou nos Estados Unidos a lançar ataques nucleares, assim que a Rússia nem bem pensar em realizar ataques nucleares. Certamente, aí temos uma receita de uma terceira guerra mundial. Estamos novamente à beira de uma catástrofe nuclear. E isso é importante no momento que a gente afirma os riscos, os impactos dessa guerra. Para mais, acesse o nosso Instagram aí, meu caro, @Terra Negra Brasil.
finalizamos aqui com você mais um podcast do Terra Negra. Espero que você tenha gostado, tenha curtido, compartilhe esse podcast, nos favorite aí nos principais tocadores que você está escutando. Se você está aí no YouTube, também dê aquele like, se inscreva no canal. E é aí, o Terra Negra produzindo muito conteúdo na sua veia. Forte abraço do professor João Marcelo e até a próxima.